Oi, meu nome é Raíssa DI, do Instagram @crochetizando, e hoje nós vamos aprender o suporte suspenso de plantas. A gente vai fazer ele em crochê. Não é esse aqui que vocês estão vendo. Ele ou já apareceu no vídeo ou tá aparecendo aqui em algum lugar, talvez eu bote aqui a foto. E aí nós vamos fazer ele em crochê super simples e rápido de fazer. E por que eu falei no meu Instagram, @crochetizando? Porque no Instagram, todas as quintas-feiras, praticamente todas as quintas-feiras, às 19 horas, para quem não segue o horário de verão, para quem segue o horário de verão, às 20 horas. Quase todas as quintas-feiras tem live lá onde eu ensino peças autorais, peças exclusivas, e aí, se você quiser, essa peça que a gente vai fazer hoje, eu ensinei ela já no Instagram. Se você quiser aprender antes, me segue lá, acompanha as lives, faz junto comigo. Se não, eu vou continuar postando aqui, né? Aqui na página do YouTube, no canal do YouTube. E outra coisa, a apostila, tem várias apostilas, eu tenho um grupo no Facebook, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tem várias apostilas lá com peças que eu já ensinei também no Instagram e das duas peças que eu já ensinei aqui no canal também. Eu vou usar uma agulha de 8 milímetros, porque o meu fio não é tão grosso, mas usem de acordo com o fio de vocês, tá? A gente vai começar fazendo um círculo mágico e fazendo 10 pontos baixos dentro desse círculo mágico. Esse primeiro ponto, ele vai contar como ponto, tá? Tem alguns trabalhos que a gente faz que não conta, mas nesse aqui vai contar sim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Depois disso, a gente fecha esse círculo mágico. Fecha bem. Essa alcinha que a gente vai colocar agora, ela vai contar como a primeira, daquele primeiro pontinho. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente vai fazer uma alcinha agora, vai ser a alcinha do 10º ponto. Como é que a gente vai fazer? Insere a agulha de trás pra frente. Puxa esse fio lá pra trás. Nesse mesmo ponto que a gente tá, a gente já vai começar a próxima carreira. Puxa o fio pra frente. Coloca a agulha nesse fiozinho que ficou atrás, nessa alcinha que ficou atrás, e puxa. E aí ficou um ponto baixo. A gente vai subir mais 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas são correspondentes ao primeiro ponto alto. Em seguida, a gente vai fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Essas 3 primeiras, 1, 2, 3, correspondem a um ponto alto e as 5 são correntinhas de separação na carreira. Dá uma laçada na agulha, pula um ponto de base e no próximo a gente vai fazer mais um ponto alto. E aí, o ideal é que esse ponto alto fique da mesma altura das 3 correntinhas, porque senão depois o seu vaso vai ficar torto. Faz mais 5 correntinhas. 1,
2, 3, 4, 5, pula um ponto de base e faz um ponto alto, e assim até finalizar a carreira. Para fechar essa carreira, a gente vai lá no na terceira correntinha, que tem o primeiro, que foi um ponto baixo, 2, e aqui no terceiro, e faz um ponto baixíssimo. Essa é a nossa segunda carreira. Para a terceira e última carreira dessa base do nosso suporte de plantas, a sequência de pontos é a seguinte: a gente faz 2 pontos baixos aqui, 1, 2. Todos os pontos, eles vão nesse espaço de 5 correntinhas. Um meio ponto alto, 2 pontos altos. 1 e 2. Depois disso, 2 correntinhas. E repete essa sequência de pontos, só que na ordem inversa, ainda dentro desse espaço. Aqui eu puxei um pouco para acomodar mais os pontos, porque ainda vão mais 5 pontos aqui dentro. Então, a gente faz 2 pontos altos. 1, 2, meio ponto alto e 2 pontos baixos, até finalizar a carreira. Aqui eu já finalizei a carreira com aquela mesma sequência de pontos que eu mostrei pra vocês. E como é que a gente vai finalizar para ficar o acabamento invisível? Um pouco diferente aqui, que a gente continuou o trabalho. Como aqui a gente já vai encerrar, eu coloquei numa agulha de tapeçaria. Na verdade, eu não sei se essa agulha é de tapeçaria, mas era a única que tinha. Tô usando ela. Então, no segundo ponto, de trás pra frente, eu vou inserir essa agulha e puxar o fio. Pode ser com agulha de crochê também, com a agulha que vocês tiverem. Observa da onde que esse fio tá saindo e coloca, insere a agulha de frente pra trás e puxa o fio. E ele vai ficar assim. Depois disso é só esconder os fios por dentro do seu trabalho. Esconde bem, porque como é um suporte suspenso para plantas, esse fio vai pegar bastante peso. Então, para não correr o risco de soltar, é bom esconder bastante. E aqui no centro eu já escondi também. E enquanto eu faço esse arremate dos fios, eu gostaria de fazer algumas considerações em relação a esse trabalho e em relação ao fio de malha. Como o fio de malha, ele não é feito de um material só, vai depender do seu novelo, você vai ter que prestar bem atenção quais são as características do seu fio. Esse fio que eu tô usando, ele tem uma certa elasticidade. Então, quando eu colocar o peso aqui, o vaso, ele vai bem aqui. O vaso vai aqui no meio. Vou fazer uma simulação com um pacote de um rolo de fio de malha, um novelo. Quando você colocar o vaso, que ele ficar suspenso, vai puxar. Então, a tendência é que essas pétalas, elas estiquem. Então, prestem bem atenção. Se o fio de vocês tem bastante elasticidade, façam a peça com a agulha um pouco mais fina, para ele ficar menor. Ou se a ideia é que ele fique realmente grande, para você colocar um vaso grande, ótimo. Mas presta bem atenção, principalmente nessa parte que a gente vai fazer agora, que a gente vai fazer as alcinhas do suporte. Então,
Presta bem atenção também para não fazer uma alça muito grande, que aí quando você colocar o peso, a alça vai ficar bem maior do que o desejado. Então, você já faz menor para quando colocar o peso, ela ficar no tamanho certo. Eu vou fazer com um fio em um tom diferente, porque o meu fio acabou. Só restou isso. Então, eu vou fazer com outra cor. Mas aí fica a critério de vocês, se vocês querem fazer com a mesma cor, com outra cor. Nessa etapa, a gente vai costurando mesmo. Coloca o fio, puxa. Você já pode puxar uma quantidade razoável de fio para dar essas voltas. Eu vou sempre colocando de fora para dentro, mas aí também fica a critério de vocês. E aí eu vou puxando e já vou deixar mais ou menos o tamanho que eu quero. Já vou deixar mais ou menos o tamanho que eu quero essa alça. Prestando atenção na característica do fio. Esse meu fio também, ele estica. Então, vou deixar um pouco menor do que eu espero que ele fique quando colocar o peso. Porque aí, quando o peso vier, ele vai aumentar. E aí, eu vou fazendo isso por todos esses espaços de 2 correntinhas. Eu não tô deixando exatamente do tamanho ainda, que depois eu ainda vou ajustar. Mas já vou deixando mais ou menos o tamanho que eu quero, pra eu não ter tanto trabalho depois. Então, aqui eu vou cortar. Vou dar um nó nesse fio, um nó simples. Só pra ajustar. E aí, eu vou ajustar o meu e volto, vocês ajustem o de vocês. Quando tiverem todas as alcinhas do mesmo tamanho, eu vou voltar pra gente finalizar. E aí, é importante que vocês se certifiquem bem, coloquem o peso, coloquem ou o vaso ou o novelo e testem puxando pra ver se o vaso não vai ficar torto. Porque depois que a gente fizer a última carreira aqui unindo os fios pra fazer a alcinha, não vai dar mais pra ajustar, então é importante que vocês ajustem antes. Pronto, já fiz o que eu falei pra vocês que ia fazer. Ajustei o tamanho das alças. Deixei todas do mesmo tamanho. Testei com um novelo. Você testa com o novelo ou com o vaso. Eu testei com o novelo porque eu não queria sujar essa peça. E aí o novelo cumpriu bem esse papel. E aí, pra fazer esse acabamento na alcinha, eu vou fazer um nozinho. Eu prendi aqui só pra marcar o meio e unir os pontos. Agora eu vou tirar. Aqui tem 2 nós, porque o fio tinha uma falha. Mas aí eu cuidei pra que ele ficasse aqui em cima, pra que o que a gente vai fazer agora cubra os fios. Então, a gente vai fazer agora 10 pontos baixos ao redor desses fios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa o nozinho escondido lá embaixo. 7, 8, 9 e 10. Vê se eles ficaram realmente no meio. O meu ficou.
E agora a gente vai fechar. Cadê o fio? Aqui. Agora a gente vai fechar, pegar esse último ponto, insere aqui no primeiro e faz um ponto baixíssimo. Aqui a gente já tem onde prender o nosso suporte. E só para dar um acabamento um pouco melhor, a gente vai fazer mais 3 pontinhos baixos aqui, pegando por todos os fios. 1, 2 e 3. Corta esse fio, arremata, esconde aqui por dentro todas as pontinhas e tá pronta a sua peça. E aí, gostou da peça? Super simples, super fácil, né? Se tiver gostado, comenta aí. Se não tiver gostado, comenta também, quero saber sua opinião. Se tiver sugestão de novas peças, comenta também, que aí quem sabe eu elaboro peças de acordo com a sua sugestão para próximos vídeos e próximas lives lá no Instagram.